Mais acima na escarpa, a visibilidade é baixa em relação à colônia de Damões do Cabo. A sentinela achará mais difícil detectar predadores que se aproximam enquanto a névoa permanece. Os adultos são cautelosos, mas se aventuram em busca de alimento. Os Damões do Cabo são predominantemente herbívoros, comendo gramíneas e outras vegetações de baixo crescimento. Mas as monções também trazem oportunidades de exploração. A comifora, mais comumente conhecida como mirra, cresce endemicamente nesta região. As pequenas folhas são esparsas entre os ramos espinhosos deste arbusto, mas fornecem nutrição valiosa para o Damão do Cabo. Alcançar as folhas, no entanto, requer habilidade e um pouco de ousadia. Este leva o seu tempo para se equilibrar. Mas o outro claramente já fez isso antes. Os Damões do Cabo são bem adaptados para a escalada. Seus pés sem garras têm uma textura emborrachada, permitindo que eles escalem facilmente seu habitat rochoso. Os galhos finos de arbusto são um desafio maior. Os Damões do Cabo se alimentam rapidamente. A velocidade de alimentação permite que eles busquem comida durante apenas 1 hora por dia. Menos tempo a céu aberto significa menos probabilidade de ser pego por um predador. Como os camelos, os Damões do Cabo têm um estômago de 3 câmaras para ajudar a digerir a comida. Eles não são ruminantes. Não precisam mastigar sua comida 2 vezes, mas bactérias de seu intestino os ajudam a digeri-la com eficiência. Um chamado de alarme acaba com a paz. A forma e o padrão característicos de uma águia pairam sobre a escarpa. A águia negra africana se reproduz aqui nas montanhas de Dhofar. Elas são a maior ameaça aos Damões do Cabo. E não atacam sozinhas. Os pares caçam cooperativamente. Um atrai a atenção do Damão do Cabo, enquanto o outro desce sem ser percebido para pegar sua vítima. Os Damões do Cabo escondem-se entre os pedregulhos. Mas parece que alguém não foi rápido o suficiente hoje. A partir de setembro, a névoa das monções começa a clarear, resultando em ocasionais dias claros. Os répteis tendem a manter um comportamento discreto durante o tempo úmido, preferindo condições secas. Mas agora, os dias estão clareando e um lagarto extravagante começa a se revelar. Um camaleão árabe. Omã é o lar de 103 espécies de répteis. Mas este é o único camaleão na Península Arábica.
Ele vive apenas aqui, no cinturão das monções. Ele passa mais tempo no chão do que os outros camaleões arborícolas. A céu aberto, ele está exposto, mas faz o seu melhor para se misturar ao ambiente. Os camaleões são conhecidos principalmente por sua capacidade de mudar de cor. Isso pode fornecer uma camuflagem útil. Também pode ajudá-los a regular sua temperatura e comunicar seu humor. Ao mudar sua aparência, torna-se quase invisível. Cada olho gira independentemente, permitindo que ele olhe para frente e para trás ao mesmo tempo, para verificar se há perigo. Depois de se sentir seguro em uma árvore, ele muda de cor novamente. Imitar um galho manterá este peculiar réptil fora de vista se as águias aparecerem mais uma vez. Mais acima, em uma figueira próxima, um banquete está acontecendo. Uma pomba verde e amarela aproveita ao máximo a fruta madura. Os carotenoides nos figos dão a este pombo as suas cores amarelo-verde brilhantes. A plumagem do pássaro é mais marcante nessa época do ano, quando a fruta está madura. No final de setembro, o carife desaparece. A correnteza das quedas d'água não ecoa mais pelo vale. Os dias tornam-se mais claros e secos. A mudança de clima é adequada para a colônia de Damões do Cabo, que adora o sol. Na escarpa, as águias foram embora. Mas um lembrete gritante de um predador permanece. Quando a sentinela assume sua posição de observação, os mamíferos aproveitam o sol que está de volta. Os Damões do Cabo têm baixa termorregulação. Assim como os répteis, precisam do sol para aquecê-los, sem usar sua própria energia. As chuvas do Carife podem ter acabado, mas deixaram um presente de despedida. Filhotes. Os Damões do Cabo fêmeas cronometram o nascimento dos filhotes para coincidir com a monção. Os bebês permaneceram escondidos em suas casas de pedra e emergem quando a comida é abundante. Os jovens formam uma creche, perto da segurança de um pedregulho que serve como refúgio. Amontoar-se é outra boa maneira de se aquecer. Outros estão começando a encontrar seus pés, praticando suas habilidades de escalada. Esses dois parecem mais aventureiros do que seus colegas de berçário. A dupla se dirige para o arbusto de mirra, onde os adultos estão se alimentando. Mas eles não receberão nenhuma lição de escalada.
Certamente, um jovem mais leve tem mais chances de se dar bem. Os Damões do Cabo desenvolvem-se notavelmente de forma rápida. Eles podem correr e pular dentro de algumas horas depois de nascerem. Mas aprender a se equilibrar pode ser mais desafiador. Haverá, inevitavelmente, mais lições difíceis para aprender. A prática acabará por conceder a todos os jovens Damões do Cabo as habilidades necessárias para a vida na colônia. Quando chega outubro, muitos dos ninhos da colônia de tecelões parecem um pouco desalinhados. O ninho do construtor experiente está vazio agora. Os filhotes continuam por perto, assim como a mãe deles. Eles ainda não têm idade suficiente para se defenderem sozinhos. E ainda imploram por comida para a mãe. Nas proximidades, um cuco juvenil há muito tempo deixou seu ninho de adoção. Um par de tecelões infelizes foi enganado e o criou como se fosse seu. Mas agora ele deve se virar sozinho. Apesar do fim das chuvas, os tecelões ainda estão se reproduzindo. Fiel à sua forma, o construtor experiente agora tem um novo ninho, uma nova fêmea e novos filhotes, que são tão famintos quanto seus meio-irmãos. Mas a época de reprodução está chegando ao fim. Ele está começando a perder a plumagem amarela brilhante, que separa os tecelões adultos machos dos garotos. Suas cores de acasalamento retornarão na próxima primavera, enquanto ele tenta recomeçar a vida em família. Com a névoa e a água corrente desaparecendo, o banquete sazonal da vegetação exuberante logo diminuirá. Os últimos figos e flores ajudam a acumular reservas de gordura, prontas para tempos difíceis. O enorme tronco desse baobá africano armazena água suficiente para a árvore sobreviver até que as chuvas voltem no ano que vem. Quando a grama começa a secar, os dromedários começam a seguir em frente com seus pastores humanos. Suas barrigas estão cheias, suas corcovas firmes, cada uma segurando até 36 quilos de gordura. Esta reserva de energia vital ajuda a mantê-los vivos durante o longo e seco inverno que se aproxima. Por enquanto, a monção acabou. Este rebanho retornará ao deserto do outro lado das montanhas. No próximo ano, as chuvas virão de novo, transformando as montanhas de Dhofar na Arábia mais uma vez. Península Arábica. Uma terra dominada por répteis. 300 milhões de anos de evolução criaram os verdadeiros sobreviventes do deserto. Eles são mestres em economizar energia, mas podem atacar em um instante.
Eles podem fazer uma pequena refeição durar muito tempo. Cada criatura tem um jeito de lidar com extremos. Eles mudam seu comportamento quando o sol muda de posição no céu. Aqui, o calor do deserto não é páreo para a vida a sangue frio. Arábia ao extremo. A sangue frio. Às vezes parece que os mamíferos dominam o mundo. Afinal, existem mais de 5.000 espécies deles colonizando todos os cantos do globo. Mas na Península Arábica é outra história. À primeira luz do dia, este roedor faz uma última refeição antes de voltar para o seu esconderijo. Mas ele vive em uma terra dominada pelos répteis. Uma predadora habilidosa, a serpente diadema de Clifford, escolhe o início da manhã para caçar. Ela tem 2 metros, olhos grandes e a capacidade de detectar substâncias químicas que localizam o roedor mesmo sob a luz fraca da manhã. Ela precisa apenas apertá-lo com força. Cada vez que ele exala, ela aperta mais. A vítima sufoca. Os ossos do crânio dessa serpente são presos com ligamentos elásticos para que possam se expandir e mover de forma independente, e assim movimentar a presa pelas mandíbulas. Os répteis são ectotérmicos e economizam energia ao não aquecer seus corpos inteiramente, como um mamífero faz. Esse é um dos segredos de sua resistência duradoura. As serpentes podem sobreviver com apenas 50% do seu peso corporal em alimentos a cada ano. O roedor poderia manter a serpente diadema viva durante meses. Em uma terra onde os recursos são escassos, criaturas de sangue frio têm a vantagem. Não admira que elas se deem bem nos desertos da Península Arábica. A península cobre 3,1 milhões de quilômetros quadrados. Seu território é na maior parte deserto, rodeado por montanhas no leste e no oeste, e cercado por mares tropicais mornos. Entre as cadeias montanhosas, os vales oferecem condições mais frescas, onde a vegetação pode crescer. Os habitats são diversos, mas os répteis evoluíram para explorar todos eles.
São 6 da manhã, na quente e seca Península Arábica. A temperatura já é de 26 graus Celsius. O terreno parece árido e quase desprovido de água. Mas está repleto de vida. – 172 espécies de répteis vivem na Península Arábica. Mais da metade são encontrados aqui e em nenhum outro lugar do mundo. Uma das maiores famílias, com 17 espécies, é a de agamídeos. Como todos os répteis, eles começam o dia se aquecendo ao sol. Os répteis são como painéis solares vivos, absorvem o calor do sol e usam-no como uma fonte de energia para alimentar seus corpos. Ser ectotérmicos, ou de sangue frio, não significa que os répteis sejam frios, mas sim que eles não podem regular sua temperatura internamente. Em vez disso, aquecem e refrescam seus corpos, usando o ambiente ao seu redor. O lagarto-dragão se especializou em viver nas dunas de areia do deserto. Toda manhã ele se aquece ao sol. Isso é vital, caso ele queira energia suficiente para caçar. Mas não há cobertura nas dunas. Ele está exposto. E até mesmo sua perfeita camuflagem não pode protegê-lo dos olhos nos céus. A águia tem uma visão impecável. É capaz de avistar uma lebre do deserto a 3 quilômetros de distância. Por sorte, o lagarto-dragão tem um truque de desaparecimento. Suas vibrações rápidas fazem grãos de areia suficientes se moverem para cobrir seu corpo. Para o pequeno lagarto, é perigoso estar ao ar livre. Mas o maior dos agamídeos parece muito menos preocupado quando ele começa o dia. Com 70 centímetros de comprimento, o lagarto Dub é o tanque blindado do mundo dos agamídeos. Ele passou a noite em um esconderijo subterrâneo e agora se junta aos banhistas. Seu corpo é blindado com escamas apertadas, feitas de queratina, como as unhas. Alguns são ainda mais reforçados por estruturas ósseas chamadas osteodermos. Os répteis foram os primeiros animais a desenvolver a pele escamosa. Este avanço deu-lhe uma vantagem evolutiva. Tornou-os à prova d'água, o que significa que eles poderiam ser as primeiras criaturas grandes a viver em terra. Manter a água fora é tão importante quanto manter a água dentro de si. Até o sol da Arábia não o seca. O lagarto Dub tem uma variedade de formas e escalas de tamanhos, incluindo faixas espinhosas em sua cauda que fornecem ainda mais proteção. Algo que talvez ele possa precisar.